Você já agradeceu pelo dia de hoje? Você costuma fazer essa reflexão no seu dia a dia? Costuma pensar no seu propósito de vida? Hoje nós vamos conhecer a história de uma pessoa que exerce isso todos os dias. Então não saia daí, o Simplicidade já está no ar. Você para pensar sobre o valor que a sua vida tem? Você para fazer essas reflexões? Bom, hoje a gente vai conversar com uma pessoa que se depara diariamente com a necessidade dessa reflexão. Nós vamos conhecer mais sobre a doutora Fernanda Daltoé. Eu não sei se te chamo de doutora, se te chamo de Fernanda, porque assim, tu és médica, uma autoridade no assunto, mas ao mesmo tempo tu és muito acessível, muito humana. Obrigada, é isso que eu tento ser, né? Até desmistificar um pouco dessa coisa de doutora, porque antigamente tinha muito disso, né? O médico era aquela figura intocável e hoje o que a gente está tentando trazer, eu não gosto de falar em humanização porque eu acho que toda pessoa nasce humana, né? Cachorro não precisa aprender a ser cachorro, humano não precisa aprender a ser humano. Mas a gente tenta trazer o paciente mais para perto, para os nossos olhos e não atrás da mesa com aquela autoridade, eu aqui que mando, com o jaleco branco, aquela autoridade, eu aqui que mando e tu obedece. Não, eu tento trazer esse diálogo sempre e chegar perto da pessoa. E fazer ele se sentir à vontade também. Fazer ele se sentir à vontade. Agora tu lida com um tema, né? Tua especialidade é a oncologia. Oncologia. Tu lida com um tema assim que tem assim, nos remete a essa coisa de, poxa, pensar realmente no valor que a vida tem. Te depara, eu imagino, com casos de pessoas que estão enfrentando aí, vivenciando esse momento difícil da vida, né? Transições e se deparando até com aquilo que realmente faz sentido, né? Como que para ti, como pessoa, como Fernanda, que sentido isso faz na tua vida, Fernanda? Eu acho que eu sou uma pessoa extremamente abençoada por Deus, não sei dizer alguma coisa diferente. Eu acho que esse meu trabalho é maravilhoso e às vezes quando as pessoas falam, mas parece que tu está sempre lidando com coisas difíceis, com coisas ruins, e daí eu olho para o outro lado. Eu estou lidando com pessoas que estão entendendo que as suas vidas são finitas, que é o que eu escrevi, que a gente estava conversando anteriormente. Então a pessoa que se entende finita, ela consegue olhar para a sua vida e ser mais fiel a si mesma. Ver se a pessoa que se entende finita, ela não pode mais usar as máscaras que ela precisa usar na sociedade o tempo todo. Eu achei isso fantástico. Porque realmente a simplicidade é isso, é a gente trazer para a verdade da vida, né? Aquilo que é real, que foge dessa coisa de máscara, de parecer e não ser. Exatamente. Tu concorda com isso? Concordo totalmente. No trabalho, na própria família, no relacionamento, a gente está sempre vestindo máscaras, a gente não é o que é. Sempre atendendo a expectativa dos outros. A gente está sempre, quase o tempo todo, não sendo fiel ao que faz sentido pra gente. E quando a gente se depara com essa finitude, a gente começa a pensar. E daí vem os arrependimentos, principalmente os pacientes que estão fora da possibilidade de cura, apesar de a oncologia é um campo que hoje, até eu já falei anteriormente em outros locais, que 50% dos pacientes que têm um diagnóstico de câncer hoje vão ser curados, né? Mas mesmo assim, tu tendo o diagnóstico, tu tem a oportunidade de refletir sobre isso. E quando tu tá refletindo sobre isso, não tem mais espaço para máscaras, para ser quem tu não é. E daí vem os arrependimentos, mas não tem nem espaço para arrependimento, porque às vezes não dá tempo de se arrepender. E aí tu começa a se questionar,
Por que eu não fui eu mesma a vida toda? Por que eu fui o que o meu pai queria que eu fosse? Por que eu fui o que a sociedade queria que eu fosse? Por que eu não fui mais fiel a mim mesma? Por que eu não aproveitei melhor o tempo para ser? E a gente, exatamente, eu acho que a gente não tem que esperar o fim da vida, eu tenho certeza, a gente não tem que esperar o fim da vida para se dar conta disso, a gente tem que se dar conta hoje e agora para a gente poder ser fiel desde hoje ao que a gente é. A gente não precisa vestir uma máscara na sociedade. Claro que certos momentos pedem, né, que a gente fique mais adequado ao local, o trabalho, enfim, tudo mais. Mas a gente precisa, dentro da gente, nas nossas relações, ser fiel ao que a gente é de verdade, a nossa essência. Buscar o que está dentro da gente, não buscar nada fora, buscar o que está dentro da gente já. Tu aprendesse isso como médica ou tu já tinha já tinha uma inclinação para pensar assim, como É uma pessoa? coisa bem engraçada, assim. Quando eu comecei a faculdade de medicina, eu já não era tão jovem, porque antes disso eu iniciei jornalismo, história, fui para alguns outros caminhos, mas quando eu comecei a faculdade de medicina eu sempre percebi que faltava alguma coisa. E logo no início, quando a gente começou a ter contato com o paciente, eu tive uma aula de propedêutica, que é semiologia, como se entrevistar o paciente, como fazer uma boa história. E um professor meu perguntou diretamente para mim: tu tem medo de morrer? E eu, muito medo de morrer. Como assim? Eu tenho 20 anos, eu não quero nem pensar em morrer agora. Dele assim: mas tu vai lidar todos os dias com pacientes que vão morrer. E como que tu vai fazer? Deu assim: não sei, me ensina, como que se aprende a morrer? Dele assim: como que tu aprende matemática, português, anatomia? Estudando no livro? Ele assim: é assim que se aprende a morrer, estudando. Então vai em busca do conhecimento. Então eu comecei a ler muito sobre o assunto, isso já no início da faculdade, e acho que isso me inclinou a ser a médica que eu sou hoje, que é com essa perspectiva mais voltada para o que o paciente é, para o sofrimento do paciente e não para a doença, que é o que as nossas faculdades de medicina focam mais, né? Para na a pessoa. doença e não na pessoa. Por isso que eu digo, eu não trato câncer, eu trato pacientes com câncer, eu trato a pessoa. Junto com a família, dentro de todo o contexto familiar, social, espiritual. Todos esses valores. Bom, a gente vai ter que interromper. olha que rapidinho que passa. Interromper esse primeiro bloco, mas no segundo a gente continua conversando com a doutora Fernanda Daltoé. Ou melhor, a Fernanda Daltoé. Não sai daí, a gente volta já. Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Você já se imaginou na França, numa daquelas casas históricas, cheias de charme, aproveitando de uma gastronomia diferenciada, com pratos de brilhar aos olhos? Aromas que aguçam o apetite e lhe convidam a ficar horas com seus amigos e a pessoa amada? Então, pare de imaginar e venha para o Le Tabou. La gastronomie, c'est notre inspiration. Voltamos com Simplicidade de hoje, conversando com a Fernanda Daltoé, doutora Fernanda. Eu conheci como doutora e hoje eu consigo ver muito bem a Fernanda, né? Porque tu és muito transparente, tu és, né, essa pessoa o tempo todo. Obrigada, é o que eu tento ser, Eu lembro que a Elaine, um beijo pra Elaine. Beijo, Elaine. Um beijo, prima. Ela falou pra mim: tu vai conhecer uma pessoa, olha, tu vai gostar muito dela. E eu não imaginava, e a gente começou a conversar e de cara, né? A gente teve essa empatia. A gente teve essa empatia. E aí eu soube que tu tinha feito jornalismo, tu falasse no primeiro bloco.
Eu não cheguei a me graduar, né? Eu fiz 1 ano e meio de jornalismo, comecei a faculdade. E hoje tu aplica também eu acho que essa paixão por escrever, por pessoas, tu aplica nos teus textos, né, Fernanda? Nas tuas redes sociais, eu acho que a gente consegue conferir um pouco de quem tu és também através dos teus textos, né? Eu tenho uma facilidade, assim, por escrever. Para mim, eu percebi há muito pouco tempo, que para mim chega a ser terapêutico. Tem gente que, enfim, usa o exercício físico ou uma luta para desabafar, tem gente que guarda para si mesma. Eu percebi que através dos meus textos eu consigo libertar muito do que está dentro de mim e botar tanto as minhas frustrações como o que eu penso mesmo, né? Passar para as pessoas como eu acho que elas podem viver melhor, mesmo não estando doentes. Claro que eu uso sempre como tema de fundo o meu dia a dia, que é o paciente com câncer, né? O paciente adoecido. Mas com certeza o jornalismo, essa minha veia jornalística que nunca saiu de mim, eu sempre gostei muito de ler, de escrever, e eu acho que agora eu estou conseguindo fazer um trabalho nesse sentido para as pessoas conseguirem entender um pouco mais de quem eu sou, do tipo de trabalho que eu faço. Traduzir o dia a dia nesses meus textos. Porque tu vê que eu não escrevo só sobre morte, né, ou não, sobre pelo contrário, doença. Eu acho muito acessível o teu texto. Eu acho que eu escrevo sobre vida. Para todas as pessoas. Né? Exatamente. Isso é interessante também para quem não está passando pela doença, mas que olha para a vida e vê tudo cinza, acha que está tudo... Aliás, a gente veio aqui para o 29, a gente está gravando aqui no 29, eu queria fazer um parênteses aqui, porque a gente imaginava que ia ser um dia ensolarado, sim, sem vento. Parecia. Nós pensamos assim, aquele lugar é lindo, maravilhoso, quem não conhece, venha conhecer. Mas está tudo nublado, quase chovendo, a vida é assim também, né, Fernanda? A vida é assim também. A gente não sabe, eu adoro aquela música do Trem Bala, da Ana Vilela, que fala, né? A vida é trem bala, parceiro, a gente é só passageiro prestes a partir. E a gente não sabe a estação que a gente vai partir. A gente não sabe qual é a estação onde o trem vai tirar a gente não sabe as intempéries que vão surgir pelo caminho também, não só falando do final, mas falando do caminho. Então, é o que eu digo, a gente precisa aprender, dar um jeito, a gente tem que dar um jeito de aprender a viver hoje. Viver o dia... Agradecer pelo dia que tu acordou e viver o dia do melhor jeito, não esperar pela sexta-feira ou pelas férias para viver. Quem não é feliz hoje tem que rever a sua vida, porque tem alguma coisa muito errada. Quem está esperando pela sexta-feira ou quem está esperando pela aposentadoria, pelas férias, para mim é uma pessoa que não está sabendo viver. Tem que rever os seus conceitos. Não perca tempo. Não perca tempo. Agora tem dias, a gente fala assim, parece que com esse otimismo, não, né? Tem parece dias que muito tem dias que ruins, lógico. Não tem dificuldade. Lógico, tem dias que eu chego em casa arrasada, eu sei que tu também chega, mas faz parte da vida, a gente não consegue ser feliz todos os dias. Mas quanto mais fiel a gente for ao que faz sentido para a nossa vida, eu tenho certeza que a gente terá mais finais de dia felizes. Eu tento viver a minha vida assim. Eu acordo agradecendo por um novo dia e eu termino agradecendo pelo dia que eu tive. Se eu tive obstáculos, se eu tive coisas ruins, pelo menos que isso sirva de aprendizado ou de fortalecimento para eu enfrentar coisas à frente, né? A tua família, vamos falar um pouquinho de família, né? O Dr. Kleber também é oncologista. Meu irmão, não meu marido. Não é o marido dela, gente, que o sobrenome é o mesmo e trabalham juntos. Então muita gente pensa que vocês são casados. Sim, muitos pacientes perguntam se a gente é casado, mas ele já vai geralmente na linha de frente dizendo, é minha irmã. E ele te influenciou de certa forma, porque ele já estava na medicina antes do teu ingresso. Sim, influenciou. Eu sempre quis na medicina, né, eu sempre quis tratar de gente, porque eu sou apaixonada por gente. Não só gente doente, gente saudável também. E eu gosto muito de viajar para conhecer gente diferente. Eu gosto de ver
o que o universo tem aí gente diferente de mim. Isso sempre me conquistou muito. Então, isso com certeza foi uma das razões para a qual eu fui para a medicina, né? Porque lidar com gente, então sempre quis lidar com gente, e essa influência de lidar com a terminalidade, com fatores de fim de vida, me levaram mais para essa parte dos cuidados de fim de vida, paliativismo. Só que no Brasil, agora que esse movimento do paliativismo não é nem reconhecido ainda como uma especialidade médica, mas só como uma área de atuação da medicina. Então eu pensei em fazer uma especialidade que pudesse me dar o contato com pacientes que vão ter essa questão de terminalidade, né? Mas dentro de uma especialidade que eu pudesse também cuidar dos pacientes. Essa era a especialidade que meu irmão escolheu. E foi bom, foi ótimo. Deve ser maravilhoso, né? Trabalhar junto, trocar ideias. E eu e meu irmão, a gente desde de criança, bom, ele é 6 anos mais velho que eu, mas desde muito jovem a gente sempre foi muito parceiro. A gente é muito diferente, eu sou muito mais expansiva, ele é muito mais introspectivo, mas a gente sempre foi muito parceiro, sempre se deu muito bem, e na profissão a mesma coisa. A gente tem uma parceria muito forte, muito grande, a gente pensa diferente sim, o que é importante também para a gente trazer coisas diferentes e melhores para os pacientes, soma, mas né? Ele também está sempre aberto ao diálogo, né? Que isso que é o mais importante, a gente vai dialogando, conversando para fazer uma medicina melhor. E o que influenciou eu a entrar na medicina, quando eu estava no jornalismo, foi estar morando com ele também. Eu estava morando em Florianópolis, ele era residente no Hospital Universitário ali da UFSC, eu era acadêmica de jornalismo na UFSC, e eu comecei a ter mais contato com o hospital e com o dia a dia dele, e um dia foi como se fosse um clique. Eu não quero mais fazer notícia do hospital, eu quero trabalhar no hospital. E daí eu larguei e fui estudar para ser... agradece. Exatamente. A gente vai ter que interromper novamente o programa, mas no terceiro bloco a gente conhece os objetos da doutora Fernanda, da Fernanda Daltoé. Não sai daí, a gente volta já. Estilo combina com identidade. Com ser você mesmo. Isso combina com moda. Encontre o seu estilo. Sinta-se bem. De Fórum. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa de hoje. Gente, é um custo para mim encerrar o programa, mas ainda bem que a conversa estende um pouquinho depois. Vamos conhecer então os teus objetos, Fernanda? Eu tô curiosíssima, porque quando eu te propus isso, né? Separa os objetos lá pra gente... E aí a gente trocou muito figurinha. É difícil, até pedi opiniões para a família. Algumas eu não gostei muito, porque às vezes a gente não gosta de se deparar muito com a nossa realidade, o que os outros veem a gente, mas eu estou mostrando o jeito que eu me vejo. Ótimo, é isso. Então, o meu primeiro objeto... Não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente, né? O estetoscópio representando a minha profissão. Eu acho que eu não sou médica como profissão, a profissão me define. Então, quando diz que eu sou doutora Fernanda ou quando eu sou Fernanda médica, eu acho apropriado, porque eu vivo a minha profissão. Eu não sou médica só em horário comercial, eu sou médica em horário integral. Respira isso, né? Eu respiro a medicina. Dedica e é intenso para ti. E isso faz sentido para mim. E eu acho que eu estou sendo fiel a mim mesma, porque eu sei que o meu trabalho, além de eu tentar transformar as pessoas e os meus colegas também, que são pessoas que convivem comigo, tentar dar esse olhar diferenciado para a medicina, eu acho que eu estou sendo fiel comigo mesma, porque eu sou feliz no que eu faço. O meu trabalho
me define e Te me dá um traz senso muita de felicidade. Propósito. Me dá um senso de propósito e de missão também. Eu acho que a minha missão na Terra, parece uma coisa até, missão na Terra, mas eu acho que eu vim para o mundo para cuidar de pessoas. E é isso que eu quero, cuidar de pessoas. Pessoas doentes na sua fragilidade, mas não necessariamente só nisso, né? A gente pode também fazer um outro trabalhos de prevenção. Exatamente, enfim, é muito né? importante também, né? Muito importante dentro da oncologia, da medicina, enfim, no geral. Mas então acho que o primeiro objeto não podia ser diferente, é esse aqui. O segundo objeto, eu trouxe meu passaporte. Ele Gosta não muito está de tão viajar, carimbado como eu gostaria, né? Mas eu sou apaixonada por viajar. Não só conhecer lugares, eu acho que o propósito da viagem não é conhecer lugares, é conhecer pessoas. As minhas viagens sempre foram no intuito de conhecer pessoas, tanto é que eu sempre participei de comunidades virtuais, o Couchsurfing, não sei se alguém conhece, que é tu se hospedar na casa de alguém para conhecer a realidade daquele lugar que tu vive, né, sob a perspectiva de viver mesmo dentro da cultura, né, da pessoa do outro país ou de outro lugar também no Brasil, porque o Brasil é riquíssimo e tem tanta cultura diferente. Então eu acho que viajar traz muito isso. Para mim não faz tanto sentido ir na frente da Torre Eiffel e bater uma foto, mas faz muito sentido eu ir para o Canadá e morar na casa de uma Saber família. como as pessoas vivem lá. Exatamente. O que é diferente, o que é que faz sentido para eles também. E o que tu pode aprender, né? Imagina. E também eu sempre usei muito a viagem para aprender mais de medicina. Sempre os países que eu fui, eu dei conta de fazer algum estágio em algum lugarzinho. Então já fiz estágio no Canadá, nos Estados Unidos, na Grécia, em Israel. Então eu sempre tentei juntar, né, isso também com a medicina. E foi sempre experiências riquíssimas que a gente pode falar em outros momentos. Sim, também. Claro. Tu és de Criciúma, nasceu em Criciúma, hoje vem semanalmente para Tubarão. Vem, estou vindo 2 ou 3 vezes para Tubarão. Exatamente, no Hospital Socimed em Tubarão. E o meu último objeto é uma bonequinha russa. Esse objeto até tem 2 significados para mim. Eu sempre gostei muito, eu acho as bonecas russas lindas, interessantes, porque a gente vai abrindo, essa aqui é até um pouco difícil de abrir, né? E vai sempre mostrando, né, uma outra bonequinha dentro, um pouco diferente. Eu tenho uma pequena coleção, eu comecei a colecionar porque eu gostava delas, eu achava elas bonitas, até que eu vi um filme uma vez e me deu um outro significado para a boneca russa. O filme chama Bonecas Russas, é um filme espanhol. E nesse filme é sobre um casamento de um cara, vai casar com uma outra estrangeira na Espanha, enfim. E ele faz uma alusão assim, a gente nunca sabe, a gente passa na vida por relacionamentos e a gente nunca sabe quem vai ser a pessoa com quem a gente vai passar a vida. Então ele faz uma alusão, a gente não sabe quando que as bonequinhas russas vão acabar de abrir. E eu não sei mesmo quantas bonequinhas russas tem nisso aqui. Mas isso eu faço uma alusão até ao meu relacionamento atual. Porque eu tô num relacionamento, eu não sou casada, mas eu tô num relacionamento estável, né? E para mim família e relacionamento e conviver com outras pessoas, não que te completam como a gente estava falando, mas que somam a ti, são importantes, é muito importante, né? E eu vejo hoje o Lucas, que é o meu parceiro, como a minha última bonequinha russa, que é a pessoa que eu quero passar e construir o resto da vida junto e formar uma família, porque isso também representa família. E família é muito importante, família é o nosso porto seguro. É verdade. E a última coisa, juro, da bonequinha russa que para mim surgiu quando eu estava pensando nos meus objetos, é que a gente vai abrindo e uma é diferente da outra, né? E quantas camadas tem? Será que a gente não está em volta de tantas camadas e tantas máscaras na nossa vida e a gente não precisa ir abrindo e tirando para mostrar a essência de quem a gente é,
né? E isso eu acho que as pessoas têm que pensar. Será que a gente está sendo a bonequinha russa de fora, que é a mais bonita, mais adornada, para mostrar para a sociedade que a gente é muito mais? Ou a gente está sendo fiel a gente mesmo e está sendo a bonequinha russa, mesmo que seja aquela pequenininha lá, mas querendo crescer, querendo ser uma pessoa melhor. Sendo legítimo. Sendo legítimo ao que a gente é mesmo. Fernanda, perfeito. Acho que fechou com chave de ouro a nossa conversa. A gente imaginou que ia ser bem difícil, porque duas pessoas que gostam de conversar e tem coisas em comum, porque eu amo pessoas também. Mas eu queria te agradecer. Agradecer por compartilhar esse momento aqui com a gente, nesse lugar tão lindo, e por compartilhar um pouco de quem tu és, do que tu acredita. Eu que agradeço a oportunidade. Tu sabe que a recíproca é totalmente verdadeira. Desde o primeiro dia que a gente se encontrou, teve essa coisa de querer conversar mais e mais e mais. E acredito que a gente conversaria o dia inteiro aqui, ainda mais nesse lugar maravilhoso. Mas queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui e me colocar à disposição também para várias outras conversas, enfim. Quem quiser conhecer melhor a doutora Fernanda aqui no Hospital Socimed, né? No Hospital Socimed e nas minhas redes sociais. Também. Que eu sou super acessível, eu sou sempre ligadinha aqui no celular para tentar fazer o máximo, né? E dar o máximo de feedback porque as pessoas estão querendo, porque as pessoas estão procurando. Sim. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Muito sucesso no teu trabalho, no teu propósito de vida. Muito obrigada. Queria agradecer a você também, a sua audiência, por estar conosco até esse momento e convidar também para seguir as nossas redes sociais. Até a próxima história, até o próximo Simplicidade.